junta as suas coisas. Você não vai dormir mais aqui. A voz do fazendeiro cortou o silêncio como uma faca bem afiada. Helena levantou os olhos assustada, ainda segurando na mão um pedaço de pão embolorado que tinha tirado do lixo. Ao lado dela, 3 meninos encardidos e famintos tremiam de frio e medo. Eles já tinham sido enxotados de todo canto. Não possuíam mais nada nem ninguém. E agora, aquele homem alto, em cima do cavalo, encarava os 4 com um olhar que ela não conseguia decifrar. Era raiva? Era dó? Era julgamento? Seria mais uma porta se fechando na cara dela e dos filhos? Helena não sabia se aquelas palavras eram uma ordem para sumir dali ou, pela primeira vez em muitos meses, uma proposta de ajuda de verdade. O que aconteceu depois daquela frase mudaria o destino de todos, mas para entender como chegaram até ali, é preciso voltar ao começo. 3 meses antes daquele dia atrás do armazém, Helena ainda tinha algo que chamava de vida. Não era vida fácil, mas tinha uma rotina, tinha um mínimo de estabilidade. Ela tinha 35 anos, 3 filhos saudáveis e um marido trabalhador que saía de casa antes do sol nascer para garantir o sustento da família. Viviam numa pensão simples na vila, pagavam o aluguel em dia e as crianças iam à escola sempre que dava. Não sobrava nada, mas também não faltava tudo. Tudo desmoronou numa tarde de sol forte e céu sem nuvens. O marido de Helena estava levando sacas de milho numa carroça velha pela estrada de terra que ligava as fazendas ao povoado. A carga estava pesada demais e a descida daquele trecho sempre tinha sido traiçoeira. Uma das rodas da carroça quebrou bem no meio da ladeira. O que veio depois foi rápido, violento e irreversível. A carroça virou, o milho desabou e ele ficou preso embaixo de todo aquele peso. Quando outros trabalhadores apareceram para ajudar, já era tarde demais. A notícia chegou até Helena no meio da tarde, como um golpe que corta o ar. Ela não gritou, não se jogou no chão, não fez escândalo. Ficou parada, com o pequeno Rafa no colo, sentindo o mundo desabar ao redor, como se estivesse vendo tudo de longe. Os outros 2 meninos, Caio e Tiago, ficaram em silêncio, tentando entender a frase que ninguém queria pronunciar. O pai não voltaria mais, nunca mais. A vida deles, do jeito que conheciam, tinha acabado ali mesmo. O enterro aconteceu no dia seguinte, simples e apressado. Pouca gente apareceu para dar adeus. O padre rezou rápido, com pressa de terminar antes que o sol ficasse forte demais. As mulheres da vila olhavam Helena de longe, com pena, mas sem se aproximar realmente. Os homens se mantiveram afastados, murmurando entre si. Quando a última pá de terra caiu sobre o caixão, Helena ficou sozinha diante da cruz, com os 3 filhos agarrados à sua saia. Sozinha de verdade, sem rede de apoio, sem braço estendido, sem plano. Nos dias que vieram depois, a realidade bateu à porta sem delicadeza. O dono do armazém apareceu cobrando dívidas que Helena nem imaginava que existiam. O marido tinha comprado fiado por muitos meses, confiando que conseguiria pagar depois. Agora o débito estava inteiro no colo dela. O proprietário da pensão deu um ultimato frio: 1 semana para acertar o aluguel atrasado. 7 dias para resolver uma vida inteira de problemas. Helena tentou de tudo que podia lembrar. Se ofereceu para lavar roupa, passar, cozinhar, limpar casas, cuidar de idosos, qualquer coisa honesta. Andou de porta em porta com as crianças atrás, pedindo uma oportunidade. As portas, porém, iam se fechando uma depois da outra. As mulheres da vila lançavam olhares atravessados. Uma viúva jovem era vista como risco, como ameaça em potencial. Maridos podiam se interessar demais. Boatos podiam começar. E ninguém queria problema. Então veio o golpe que ela nunca esqueceu. Dona Célia, dona da pensão onde Helena morava fazia anos, apareceu na manhã de um domingo. Era uma mulher alta, de expressão dura e olhos gelados. Estava sempre na igreja, sentada na primeira fileira, rezando alto para todos ouvirem. Se achava mais santa que todo mundo por causa disso. Dona Célia cruzou os braços sobre o avental engomado e falou com voz seca, sem sombra de compaixão: "Não vou manter mulher sem marido na minha pensão." Disse que aquilo feria os bons princípios cristãos. Falou que o povo comentaria, que a fama dela poderia ser manchada por causa de gente como você. "Você tem até amanhã para sair daqui", completou sem piscar. Helena sentiu
sentiu o estômago virar como se tivesse levado um soco. Gente como você. Aquelas palavras queimaram mais do que qualquer ofensa aberta. Ela já não era vista como pessoa, e sim como estorvo, incômodo, risco, algo que precisava ser tirado do caminho. Se você está chegando agora no canal e gosta de histórias que apertam o coração, aproveita e se junta à nossa família. Se inscreve para não perder as próximas narrativas e conta pra gente nos comentários de qual cidade você está ouvindo. No dia seguinte, Dona Célia jogou as poucas coisas de Helena na calçada sem nenhuma vergonha. 2 trouxas de roupa, alguns panos velhos e uma panela amassada era tudo o que restava de uma vida inteira. Caio, o mais velho, ajudou a mãe a juntar as coisas. Tiago segurava a mão de Rafa, que chorava baixinho, sem entender por que estavam sendo expulsos de casa. Helena passou o dia tentando encontrar abrigo. Pediu, implorou, chorou, mas as respostas eram sempre iguais. Não temos espaço, não podemos nos envolver. Procura parentes, tenta outra cidade. A vila inteira virou o rosto para ela e para os meninos. Era como se fossem invisíveis, como se não tivessem valor algum. Nas semanas seguintes, Helena e os filhos dormiram onde dava e como dava, debaixo de árvores, no canto de galpões abandonados, em qualquer local que oferecesse um mínimo de proteção contra o sereno da madrugada. Os meninos emagreceram rápido. As roupas ficaram ainda mais gastas, o tecido ralando na pele. A fome se tornou presença constante, morando com eles em qualquer buraco onde paravam. Foi assim que Helena acabou atrás daquele armazém, remexendo sacos de lixo à procura de qualquer coisa que ainda pudesse ser comida. Foi assim que ela chegou ao ponto mais baixo da vida, sem horizonte, sem perspectiva. Parecia que tudo tinha terminado ali. Mas ela ainda não imaginava que, às vezes, é só quando a gente encosta no fundo do poço que finalmente encontra o impulso para subir. Numa tarde em que o calor parecia derreter o chão, Helena e os meninos já tinham revistado cada canto atrás do armazém. Não havia mais restos, nem migalhas, nem cascas, nada. A fome apertava tanto que o pequeno Rafa começou a chorar. Não era choro escandaloso, era um chorinho fraco, sem força, de quem já não tem energia nem para reclamar. Helena apertou o filho no peito e sentiu o coração se quebrar em pedaços. Caio e Tiago estavam sentados no chão batido, olhando para o vazio, exaustos demais para até pedir comida. A mãe fitou os 3 rostinhos abatidos e pensou: meu Deus, o que fiz de tão errado? O que eles fizeram para merecer isso? Foi nesse instante que ela ouviu o som de ferraduras batendo na terra seca. Helena ergueu o rosto desconfiada. Um cavalo se aproximava pela ruela estreita atrás do armazém. Montado nele, vinha um homem alto, de chapéu de couro gasto e roupa simples de lavoura. Ele parou o animal bem diante daquela cena. Desceu do cavalo devagar, como quem mede cada gesto. Os olhos dele percorreram tudo em silêncio. A mulher magra, rasgada, tentando esconder com o próprio corpo 3 crianças que pareciam sombras. Os restos de comida estragada espalhados pelo chão. O desespero evidente em cada olhar. Helena se levantou rápido, instintivamente se pondo à frente dos filhos. Não fazia ideia de quem era aquele sujeito, mas já tinha aprendido que gente estranha quase nunca traz boas notícias. Caio também se levantou, cerrando os punhos, mesmo sendo só um garoto. Com seus 13 anos, já entendia que precisava ser escudo da mãe e dos irmãos. O fazendeiro tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos grisalhos e encarou Helena com um misto de dureza e cansaço. Foi então que ele soltou as palavras que ela carregaria para sempre na memória. Junta suas coisas, vocês vão ter um teto hoje. Helena congelou, sem entender direito. Um teto? Que teto? Ela não tinha casa, não tinha endereço, não tinha nada. Achou que talvez ele estivesse mandando que saíssem dali, expulsando de vez até do lixo onde se alimentavam. Antes que ela respondesse qualquer coisa, o homem continuou com um tom um pouco mais brando. Meu nome é Arthur. Tenho uma pequena fazenda a alguns quilômetros daqui. Preciso de alguém para cuidar da casa, fazer comida, pôr ordem nas coisas. Você e os meninos podem ficar lá. Tem um rancho nos fundos. É simples, mas tem parede e tem telhado. É mais do que isso aqui. Helena tentou falar, mas a voz não vinha. Parecia bom demais para ser verdade. Será que não era alucinação de fome? Arthur prosseguiu, firme. Não estou te pedindo nada além de trabalho direito. Você cuida da casa. Eu dou comida e abrigo. Os garotos ajudam
ajudam no que der, dentro do limite deles. Mas vou deixar claro, não aceito preguiça e não aceito desrespeito. Se fizer a parte de vocês, nada vai faltar. Helena voltou o olhar para os filhos. Rafa soluçava baixinho. Tiago prendia a mãozinha do irmão com força, com medo de perdê-lo. Caio fitava o fazendeiro cheio de desconfiança, mas um brilho tímido de esperança começava a nascer por trás dos olhos cansados. Por que o senhor faria isso por nós? Helena conseguiu perguntar num fio de voz. Arthur recolocou o chapéu na cabeça. Seu rosto endureceu, e por um segundo ela viu um tipo de dor antiga passar pelos olhos dele. Porque eu já vi gente boa ser esmagada pela vida. E porque eu sei o que é acordar um dia e perceber que ficou sem nada. Ele não acrescentou mais explicações. Montou novamente no cavalo e ficou apenas aguardando a resposta. Helena sabia que não tinha opção real. Era aceitar ou assistir os filhos definhar à beira da estrada. Ela juntou as poucas coisas que possuía, ergueu Rafa no colo e disse aos outros dois: a gente vai tentar. O caminho até a fazenda foi longo e silencioso. Arthur seguia à frente no cavalo e Helena com as crianças vinha atrás, a pé. O sol queimava a nuca, os pés doíam a cada passo, mas pela primeira vez em muitas semanas, um sopro de esperança se instalou dentro dela. Depois de quase 2 horas caminhando pela estrada de terra, a fazenda finalmente surgiu no horizonte. Era um lugar simples, porém bem cuidado. A casa principal era de madeira, pequena, com um alpendre na frente. Ao lado, havia um curral com algumas vacas e galinhas ciscando. Nos fundos, do jeito que Arthur tinha dito, um rancho modesto se destacava. O fazendeiro desceu do cavalo e apontou para a construção. Ali vai ser o canto de vocês. Tem uma cama velha, um fogão a lenha e umas panelas. Não é muito, mas dá para recomeçar. Amanhã cedo você sobe para a casa principal e começa o serviço. Os meninos podem buscar água, cuidar das aves, ajudar no que couber na idade deles. Helena entrou no rancho com os filhos atrás. Era pequeno. As paredes tinham frestas, o telhado não era perfeito, mas havia 4 paredes e cobertura. Era mais do que eles tinham há muitas noites. Naquela primeira noite, Arthur mandou comida para eles. Arroz, feijão, um pedaço de carne e farinha. Os meninos devoraram como se fosse festa. Helena comeu devagar, com medo de acordar e descobrir que tudo não passava de sonho. Quando se deitou na cama velha com os 3 filhos encolhidos ao redor, ela olhou para o teto e murmurou uma oração simples. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez, só talvez, a vida pudesse voltar a abrir uma fresta. O que Helena ainda não sabia era que aquele fazendeiro calado carregava feridas tão profundas quanto as dela, e que aquele encontro improvável mudaria não só seu futuro e o dos meninos, mas também o destino dele, porque às vezes estender a mão para alguém é a única maneira de salvar a si mesmo. Os primeiros dias na fazenda foram puxados como Helena nunca tinha vivido. Ela se levantava ainda no escuro, quando o céu era só um traço azul, acendia o fogo e preparava o café de Arthur. Depois ia para a casa principal, que parecia ter parado no tempo. O chão estava tomado de poeira, móveis cobertos, louça empilhada na pia, como se alguém tivesse ido embora às pressas e nunca mais voltado. Helena esfregou, lavou, organizou e pouco a pouco aquele lugar esquecido começou a ganhar cheiro de casa de novo. Os meninos também se encaixaram na rotina. Caio, o mais velho, buscava água no poço e ajudava com baldes e lenha. Tiago se encarregou das galinhas, recolhendo ovos, soltando e prendendo o galinheiro. Rafa, o menorzinho, era a sombra da mãe, andando grudado nela, pegando vassoura pequena, tentando imitar cada gesto. Arthur era um homem de fala pouca. Saía cedo para mexer com o gado e a lavoura, voltava à hora do almoço, comia em silêncio e tornava a sair até o fim da tarde. À noite, quase sempre ficava sentado no alpendre, fumando e encarando o horizonte como se procurasse alguém que nunca voltava. Não demorou para Helena notar que havia algo estranho na casa grande. Um dos quartos do fundo permanecia sempre fechado, com a maçaneta intocada. Ela nunca tinha sido autorizada a entrar ali, e o próprio ar diante daquela porta parecia mais pesado. Foi só depois de cerca de 2 semanas que a verdade bateu de frente com ela. Numa tarde de sábado, Arthur tinha descido para a vila comprar mantimentos. Helena estava arejando o corredor quando Rafa,
Curioso como toda criança pequena, empurrou a maçaneta da porta proibida. Ela correu para puxá-lo de volta, mas parou na soleira. O quarto parecia um retrato congelado no tempo, uma cama arrumada demais, coberta com lençol branco, sem um vinco fora do lugar. Numa cômoda, vestidos de mulher dobrados com cuidado, cheirando aguardado. Num canto, brinquedos de criança, empilhados como se alguém fosse brincar de novo a qualquer momento. Na parede, um retrato segurou o olhar de Helena, uma mulher jovem, bonita, com um sorriso sereno, segurando no colo uma menininha de bochechas cheias. Tudo fez sentido num estalo. Arthur tinha perdido esposa e filha e nunca mais tinha deixado o passado sair daquele cômodo. Helena fechou a porta devagar, pegou Rafa pela mão e voltou ao serviço sem dizer nada. Quando Arthur chegou da vila, já no fim da tarde, encontrou Helena na cozinha preparando o jantar. Ele largou os sacos sobre a mesa, ficou parado um instante, então perguntou com a voz áspera e baixa. A porta lá do fundo estava aberta. Helena largou a colher de pau e se virou devagar. Ela sabia que ele já tinha percebido. Foi o Rafa sem querer, murmurou. É criança, não sabia que ali era proibido. Arthur tirou o chapéu e passou a mão pelo rosto cansado, carregado de lembrança. Ele respirou fundo e, em vez de brigar, soltou o peso que guardava sozinho. Elas se foram faz 4 anos, disse, encarando o vazio. Primeiro minha menina, Clara, com 5 anos, derrubada pela doença no peito. Depois minha mulher, Joana, 2 semanas mais tarde, pela mesma enfermidade. Corri atrás de médico, fui na vila, implorei. Mas quando o doutor chegou, já não tinha mais remédio que desse jeito. Helena sentiu o peito apertar, reconhecendo aquela dor que nunca termina. Lamento muito, sussurrou, sem formalidade. Desde aquele dia, eu não consigo mexer naquele quarto, continuou Arthur, com os olhos marejados. Deixei tudo como estava, roupa dela, brinquedo da menina, retrato na parede, porque se eu mexesse, parecia que apagava as 2 da minha vida de vez. Ele colocou o chapéu de volta e saiu para o alpendre, deixando Helena sozinha, com as panelas e um nó na garganta. Naquela noite, deitada no rancho com os filhos amontoados à sua volta, Helena pensou no homem calado da casa grande. 2 viúvos de mundos diferentes, 2 lutos pesados, 2 histórias quebradas tentando se reerguer. Talvez não fosse acaso os caminhos terem se cruzado naquele momento. Talvez os 2 estivessem sendo empurrados, sem perceber, para reconstruir pedaços, um na vida do outro. Com o passar dos dias, a fazenda começou a tomar outro ritmo. A comida de Helena enchia a mesa com cheiro de casa ocupada. Arthur passou a comer com mais calma, quase sempre repetindo o prato. Os meninos recuperaram peso. O rosto de Rafa perdeu o aspecto fundo. As olheiras de Caio e Tiago foram sumindo. Caio se tornou o braço direito de Arthur nas lidas de campo. Acordava antes da luz do dia, ajudava a tirar leite, consertava cerca, aprendia cada truque que o fazendeiro mostrava. Tiago se apaixonou pela horta, cuidava das plantas com um carinho enorme, regando, tirando matinho, vibrando com cada broto novo que aparecia. Rafa vivia pendurado em Arthur, seguindo o homem por todo canto, chamando de seu Arthur, com uma mistura de respeito e encanto. O fazendeiro, que há anos não tinha criança por perto, deixou que aquele menino pequeno ocupasse espaços que ninguém mais ocupava. Helena via aquilo e sentia, bem devagar, algo diferente nascer dentro do peito. Ainda não era amor, mas já era mais do que gratidão. Era uma vontade tímida de acreditar que talvez aquela fosse a oportunidade de montar uma família remendada, mas viva. O que nenhum deles imaginava é que a vila observava tudo com olhos cheios de julgamento, e a tempestade de língua afiada estava só se organizando. Quase 2 meses se passaram e a fazenda parecia outra. O gado engordou, a horta produzia fartura, a casa estava em ordem. Arthur já não passava as noites sozinho no alpendre até tarde. Agora jantava com calma, trocava algumas palavras sobre o trabalho com Helena e às vezes sorria pequeno quando via as crianças brincando no terreiro. Helena também se transformou. O rosto voltou a ter cor. Os traços já não eram só de cansaço. Ela tornava a rir de vez em quando, principalmente ao ver os filhos correndo livres, sem medo, como crianças deveriam ser desde sempre. Um dia, enquanto preparava o almoço, Helena viu Arthur entrar na cozinha com um semblante mais fechado que o normal. Ele tirou o chapéu, hesitou alguns segundos e então falou: "Amanhã eu preciso ir até a vila resolver umas coisas." Ela se virou com o pano de prato
prato na mão. Aconteceu alguma coisa? Arthur balançou a cabeça, mas o olhar dizia que sim. O povo anda comentando, murmurou, dizendo que não pega bem uma mulher sem marido morando na minha fazenda, que o padre desaprova, que fere os costumes. Helena sentiu o estômago encolher, reconhecendo aquela velha sombra. Quer que eu vá embora? Perguntou com a voz falhando. Arthur deu um passo à frente, encarando-a a sério. Não, não quero. Você e os meninos têm lugar aqui enquanto precisarem. O que a vila fala não manda na minha porta, mas achei que você precisava saber. Helena sentiu um misto de alívio e medo. Não queria voltar para a rua, para a fome, para o rancho caindo aos pedaços, mas sabia também que quando a língua do povo encasqueta, nada fica em paz por muito tempo. Se você está se reconhecendo de algum jeito nessa história, pensa com carinho em apoiar o canal clicando no Valeu Demais. Esse gesto ajuda a manter vivas essas narrativas que fazem a gente pensar e sentir junto. No dia seguinte, Arthur foi para a vila. Voltando no fim da tarde, trazia o rosto carregado e uma carta dobrada na mão. Ele entregou o papel para Helena sem dizer nada. Ela abriu e leu em silêncio. Era um texto frio, assinado pelo padre Renato e pelo conselho da comunidade, dizendo que a presença de uma mulher sozinha morando na fazenda de um homem viúvo feria a moral da vila. Falavam em bons costumes, em exemplo para as famílias, em escândalo para a fé. No fim, exigiam que Arthur corrigisse a situação ou medidas mais duras seriam tomadas. As mãos de Helena tremeram. Era como escutar de novo a voz de Dona Célia jogando ela para fora da pensão, só que agora com selo religioso. O que a gente vai fazer? Perguntou, sentindo as lágrimas chegarem sem pedir licença. Arthur pegou a carta, rasgou em pedaços e largou sobre a mesa. Nada, respondeu, tentando soar firme. Vamos seguir vivendo. Eles não dão ordem aqui dentro. Mas Helena via o peso nos olhos dele e sabia que aquilo estava longe de ter acabado. A vila não soltaria o assunto tão fácil. Nos dias seguintes, a pressão só cresceu. O dono do armazém, que sempre atendia a Arthur com respeito, passou a fazer perguntas atravessadas. Ouvi dizer que o senhor está com uma mulher morando lá. É verdade? Arthur cortava assunto com meia dúzia de palavras, pagava e ia embora, mas sentia os olhares se cruzando atrás dele. Na igreja, no domingo, padre Renato fez sermão sobre tentação. Bom exemplo, pureza de lares. Não citou nomes, mas ninguém ali era ingênuo. As pessoas cochichavam, com olhos voltados para o banco vazio, onde Arthur costumava sentar. Alguns homens desviavam o olhar, sem coragem de contrariar ninguém. As mulheres faziam cara de reprovação, como se tivessem sido nomeadas juízas da vida alheia. Arthur deixou de ir à missa e passou a evitar entrar na vila mais do que o necessário. Voltava para a fazenda com o coração pesado e o rosto ainda mais fechado. Helena reparou que ele dormia menos. Caminhava pela casa de madrugada, fumando mais que antes. Cerca de uma semana depois da carta, um visitante importante apareceu na porteira da fazenda. Era o senhor Augusto, um dos maiores proprietários da região, acostumado a mandar e ser obedecido. Veio em carroça bonita, bem arrumado, com aquele ar de quem tem certeza de que todo mundo deve escutar seus conselhos. Arthur estava no curral quando o viu chegar, secou as mãos na calça e foi ao encontro dele. Helena observava de longe, com o coração apertado. Bom dia, Arthur, disse Augusto, tirando o chapéu com falsa cordialidade. Bom dia, respondeu Arthur, sem disposição para gentilezas. Vim como amigo, para te dar um conselho. Não pedi conselho, retrucou o fazendeiro, já sabendo aonde aquilo ia dar. Augusto fingiu não ouvir e continuou. Você sempre foi homem respeitado, cumpridor. Ninguém podia apontar o dedo. Mas essa história de abrigar mulher sozinha na sua terra está arranhando seu nome. O povo comenta, o padre está preocupado, o conselho está inquieto. Se você não agir, vão agir no seu lugar. Arthur cruzou os braços, a expressão endurecendo. E que atitude seria essa? Perguntou mesmo sem precisar da resposta. Mande ela embora, disse Augusto sem rodeios. Ajude com algum dinheiro se quiser aliviar a consciência, mas não mantenha essa mulher e essas crianças morando ali. Assim tudo volta ao normal. Sua reputação se ajeita de novo. Arthur ficou quieto alguns instantes, sentindo o sangue ferver. Então respondeu com voz baixa, porém firme. Helena e os meninos ficam. Fim da conversa. Augusto suspirou teatralmente, balançando a cabeça. Você
está cometendo um erro que vai te custar caro, falou, antes de recolocar o chapéu e subir na carroça. A roda girou, levantando poeira, deixando Arthur parado no terreiro, com a sensação de que o chão começava a se abrir sob os pés. Helena se aproximou devagar, sem tocar nele, apenas ficando ao lado. Eu posso ir embora, murmurou com o rosto molhado. Não quero que estraguem sua vida por minha causa. Arthur manteve os olhos fixos na estrada vazia. Você não vai a lugar nenhum, disse, ainda sem encará-la. Essa fazenda agora também é abrigo para vocês. Mas, lá no fundo, o medo já tinha plantado raízes. Ele conhecia bem a maldade de gente que se acha dona da moral. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Helena ficou sentada na porta do rancho, olhando a casa principal de longe. Arthur estava, como de costume, no alpendre, fumando em silêncio, carregando nas costas demônios que ela não via, mas sentia. Ela pensou em Joana e Clara, na dor que ainda morava naquele quarto fechado. Pensou nos próprios filhos, em tudo que já tinham perdido. Pensou em Deus, em justiça, em como a vida parecia bater sempre mais forte em quem já estava caído. Por que é que quem já apanhou tanto precisa apanhar de novo? Murmurou para a noite. Não houve resposta, só o som dos grilos e o vento mexendo as folhas. Helena fechou os olhos e rezou pedindo força, coragem e algum milagre, porque sentia que os dias que vinham pela frente não seriam fáceis. E ela estava certa. A tempestade ainda nem tinha mostrado sua pior parte. A virada aconteceu 3 dias depois e veio como um golpe sem aviso. Padre Renato apareceu na fazenda, acompanhado de 2 homens do conselho da vila. Chegaram no meio da tarde, em uma carroça fechada, com rostos duros e posturas que deixavam claro, não estavam ali para conversar. Arthur viu o grupo se aproximando enquanto arrumava a cerca próxima ao curral. Seu coração afundou no peito. Ele largou as ferramentas no chão, enxugou o suor com a manga da camisa e caminhou até eles. O padre desceu primeiro. Boa tarde, Arthur, disse sem nem tentar parecer cordial. Padre, respondeu o fazendeiro seco. Precisamos tratar de um assunto urgente. Foram até o alpendre da casa principal. Helena observava tudo da porta do rancho, agarrando Rafa nos braços. Ela sentia na alma que aquela conversa iria decidir o destino deles. O padre começou sem rodeios. Arthur, você recebeu a carta. O senhor Augusto conversou com você. O conselho da vila te procurou. E você ignorou tudo. Arthur cruzou os braços, firme. Não tenho nada para corrigir. Helena trabalha aqui. Os meninos têm onde dormir. Não tem nada de errado nisso. Um dos homens do conselho, o senhor Paulo, deu um passo à frente. Tem tudo de errado. A vila não pode aceitar uma mulher sem marido morando numa fazenda junto de um homem solteiro. Isso é indecente, impróprio e vergonhoso. Vergonhoso, retrucou Arthur, é deixar criança passar fome na rua, é deixar uma mulher desamparada implorando por ajuda. Vergonhoso é o que vocês fizeram. O padre levantou a mão, tentando impor autoridade. Arthur, não estamos aqui para discutir moral. Estamos aqui para evitar escândalos. A vila está prestes a sofrer consequências se essa situação continuar. O senhor precisa mandar essa mulher embora imediatamente. Arthur respirou fundo, tentando manter a calma. Ela não tem para onde ir. Vocês sabem disso. O senhor Paulo abriu um papel, o mesmo tipo de documento que alguns dias antes havia destruído a paz de Helena. Então vamos ser diretos, disse ele. Isto é um aviso formal, assinado pelo conselho da vila e reconhecido pelo padre. Se até o fim da semana você não remover essa mulher e as crianças da sua propriedade, tomaremos medidas legais. Vamos ao juiz da comarca e pediremos ordem para expulsá-los à força. E Arthur, sua reputação vai acabar. O fazendeiro ficou sem ar. Eles estavam levando aquilo além do que ele imaginava. Vocês não têm o direito, tentou dizer, mas a voz saiu fraca. Temos sim, respondeu Paulo. Temos o dever de proteger nossa comunidade da imoralidade. Eles subiram na carroça e foram embora como se tivessem acabado de fazer uma grande obra de bem. Arthur ficou parado segurando o papel, como se aquilo pesasse toneladas. Helena saiu devagar, o rosto molhado de lágrimas silenciosas. Ela tinha ouvido tudo. Eu vou embora, disse ela com a voz quebrada. Não quero que te destruam por nossa causa. Arthur não respondeu. Ficou só encarando o papel e sentindo o peito entrar em colapso. Naquela noite, ele a chamou para conversar depois que os meninos dormiram. Helena veio com o rosto cansado,
como quem já sabe o veredito. Arthur não conseguiu olhar diretamente para ela. Você precisa ir embora, murmurou. Helena recuou como se tivesse tomado um murro. Arthur, eu não tenho escolha, cortou ele, a voz falhando. Vão me tirar tudo, vão tomar a fazenda, me enfiar na cadeia se for preciso. Eu não posso arriscar isso. Mas e os meninos? Onde a gente vai parar? Arthur tirou um envelope do bolso e colocou em cima da mesa. Tem dinheiro aqui, é tudo que eu juntei. Vai para outra vila, começa de novo. Helena pegou o envelope com as mãos tremendo. Olhou para o homem que a tirou da rua, que alimentou os filhos dela, que trouxe esperança quando tudo estava escuro e agora estava abandonando os 4. Eu achei que você fosse diferente, disse ela, com um nó na garganta. Achei que tivesse coragem. Arthur abaixou a cabeça sem conseguir sustentar o olhar dela, porque sabia, ela estava certa. Naquele momento, ele era um covarde. Helena arrumou as coisas em silêncio, acordou as crianças, colocou roupas nas pequenas trouxas e saiu da fazenda antes do sol nascer. Os meninos seguiam atrás dela sem entender direito, e ela tentava não desmoronar na frente deles. Arthur ficou no alpendre, vendo as 4 figuras se afastarem pela estrada de terra. Cada passo deles para longe parecia um golpe no peito. Ele sentiu o coração se partir de um jeito irreversível. Sabia que tinha acabado de cometer o maior erro da vida. Sabia que dali em diante nada mais nele seria inteiro. Mas já era tarde demais. A poeira da estrada se levantou, os 4 sumiram atrás da curva e ele ficou sozinho, de novo, como sempre esteve. Helena caminhou por horas com os 3 filhos atrás dela. O sol subia alto no céu, castigando a estrada de terra. Rafa começou a chorar dizendo que os pés doíam. Tiago, cansado, tropeçava a cada poucos passos. Caio caminhava calado, com os punhos fechados e o rosto endurecido. Já não era mais só um garoto, era um irmão tentando ser homem antes da hora. Quando encontraram um rancho abandonado à beira da estrada, Helena decidiu parar. O lugar era miserável, paredes tortas, telhado furado, chão de terra batida, cheiro de mofo. Mas era o único abrigo que tinham. Ela deixou as trouxas no canto e se sentou exausta, com a cabeça encostada na parede. Os meninos se deitaram ao redor dela, sem forças nem para perguntar o que aconteceria amanhã. Mãe, por que precisou sair? Perguntou Rafa sem entender nada, com os olhos cheios de lágrimas. Helena apertou o filho contra o peito. Como explicar a crueldade do mundo a uma criança de 6 anos? Como dizer que às vezes quem parece bom também abandona? Como dizer que há gente que prefere julgar a ajudar? Ela respirou fundo e respondeu apenas: às vezes, meu amor, as coisas não dão certo, mesmo quando a gente faz tudo certo. Rafa chorou baixinho até dormir. Tiago adormeceu abraçado à mãe. Caio ficou acordado, olhando o teto furado do rancho abandonado, vendo o céu escuro aparecer pelos buracos. E ali, naquela noite, ele fez uma promessa silenciosa para si mesmo. Um dia eu vou ser forte. Um dia ninguém vai fazer isso com a gente de novo. Enquanto isso, na fazenda, Arthur não pregou os olhos. A casa estava silenciosa demais. Não havia o barulho das crianças correndo, nem o cheiro da comida de Helena. Só o eco do vazio. Ele andava pela cozinha sem rumo, passava a mão na mesa limpa demais, no fogão apagado, no silêncio que parecia zombar dele. Foi para o alpendre, sentou na mesma cadeira de sempre e acendeu um cigarro. O silêncio machucava mais que qualquer palavra. Pensou em Joana, em Clara, em como tinha falhado com as duas, pensou em Helena e nos meninos, e na forma como também tinha falhado com eles. Era isso que ele fazia, falhava, deixava quem precisava dele para trás. A madrugada passou lenta, arrastada, e quando o dia amanheceu, Arthur continuava sentado no mesmo lugar, sem coragem de admitir que tinha perdido tudo de novo. No meio da manhã, alguém bateu à porta. Era seu Anselmo, um trabalhador negro já bem idoso, de barba branca e olhos que pareciam enxergar a alma das pessoas. Um homem que tinha sido escravizado quando jovem, que tinha visto o pior da humanidade, mas nunca perdeu a dignidade. Ele entrou sem pedir permissão e se sentou à mesa. Olhou para Arthur longamente, com aquele olhar que dispensava perguntas. Ouvi dizer que a moça e os meninos foram embora, disse baixinho. Arthur não respondeu, apenas confirmou com a cabeça. Seu Anselmo suspirou fundo. E você deixou? Arthur estalou o cigarro no cinzeiro nervoso. Eu não tinha escolha, Anselmo. Iam me destruir.
destruir, iam tomar a fazenda, iam nada, cortou o velho, batendo a mão trêmula na mesa. Iam falar, iam apontar dedo, iam espalhar veneno, mas tirar o que é seu, só tiram se você entrega. Arthur encarou o homem, engolindo em seco. O senhor não entende, murmurou. Eu já perdi tudo uma vez. Não posso passar por isso de novo. Anselmo inclinou o corpo para frente, firme. E acha que Rosa ia querer ver você assim? Arthur travou. E quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu fraca. Eu não consegui salvar elas. Nem minha mulher, nem minha filha. O velho concordou com a cabeça. Não conseguiu mesmo. E nunca vai conseguir, porque elas já se foram. Mas Helena está viva. As crianças estão vivas. E você ainda pode salvar eles. Mas tem que escolher. Fica vivendo com medo ou levanta e faz o que é certo. O silêncio tomou conta da cozinha. Arthur abaixou a cabeça, sem coragem de encarar o próprio reflexo nos olhos do outro. Seu Anselmo então tirou um papel dobrado do bolso e o colocou sobre a mesa. Era a escritura da pequena terra que ele tinha comprado com o suor de 40 anos de trabalho. A mão do velho tremia um pouco, mas a voz era firme. Quero que transfira essa terra para Helena. Arthur se espantou. Eu não posso aceitar isso. Essa terra é a sua vida inteira e é a vida dela agora, disse o velho. Porque diferente de você, eu sei que a gente só tem duas escolhas na vida: morrer de joelhos ou viver de pé. E eu escolhi viver de pé. Anselmo se levantou, se apoiando no cabo da cadeira. Virou-se antes de sair e falou: agora é a sua vez, Arthur. Escolha o que você vai ser, um homem ou um covarde. Ele saiu devagar, deixando o peso das palavras pairando no ar. Arthur ficou ali sozinho, com a escritura na mão e o coração batendo forte. Pensou em Joana, pensou em Clara, pensou em Helena, em Caio, em Tiago, em Rafa. Pensou em tudo que tinha perdido e em tudo que ainda podia salvar. E pela primeira vez em 4 anos, tomou uma decisão com coragem. Pegou o chapéu, pegou a escritura e saiu pela porta como quem renasce. Primeiro foi direto ao cartório da comarca. O escrivão, um homem de sobrancelhas grossas e óculos pesados, quase caiu da cadeira quando viu o pedido. O senhor tem certeza disso? Perguntou pasmo. Tenho, respondeu Arthur sem hesitar. Quero transferir essa terra para Helena hoje. Pouco tempo depois, a transferência estava feita. Helena agora tinha 40 hectares em seu nome. Legalmente, com registro, com proteção, com direitos. Arthur guardou os papéis no bolso, respirou fundo e saiu. Mas não foi procurar Helena ainda. Havia outra coisa que precisava fazer primeiro. Era domingo, dia de missa. A igreja ficava no centro da vila pequena, com paredes de madeira clara e bancos apertados. Mas naquele dia estava lotada. Todos estavam lá. O padre Renato, o senhor Paulo, o senhor Joaquim, dona Francisca, as mesmas pessoas que tinham condenado Helena sem piedade. Arthur empurrou a porta da igreja e entrou sem esperar permissão. O som das esporas ecoou no chão de madeira como um trovão. A pregação parou. O padre travou no meio da frase. As mulheres levaram as mãos ao peito. Os homens se entreolharam tensos. As crianças ficaram em silêncio absoluto. Arthur caminhou pelo corredor central, cada passo mais firme que o anterior. Subiu até o altar, tirou o chapéu e virou-se para a congregação. Quero falar, disse ele, a voz forte, firme, pronta. Pedro, isso é uma igreja, não é lugar para... Tentou o padre. Cale a boca, padre. A frase cortou o ar como um chicote. Um suspiro coletivo percorreu toda a igreja. Agora quem fala sou eu, continuou Arthur. Ninguém ousou interromper. Vocês me mandaram carta. Vocês vieram na minha casa. Me ameaçaram. Tudo porque dei abrigo a uma mulher e 3 crianças que estavam morrendo de fome. Porque fiz o que vocês não tiveram coragem de fazer. Ele olhou para cada rosto ali dentro, um por um. Querem saber o que é imoral? Imoral é deixar uma viúva na rua com 3 filhos pequenos. Imoral é fechar a porta para quem pede ajuda. Imoral é falar de Deus com a boca e negar misericórdia com as mãos. Dona Francisca levantou indignada. Isso é um absurdo. Você está... Estou falando a verdade que vocês não aguentam ouvir. Cortou Arthur. O senhor Joaquim se levantou também. Tenha respeito. Respeito? Arthur riu seco. Vocês têm coragem de falar essa palavra? Ele tirou a escritura do bolso e levantou para todos verem. Isso aqui é uma escritura de terra. 40 hectares. E agora pertence a Helena, legalmente. Registrado. Se qualquer um aqui tentar fazer mal a ela ou aos filhos
filhos dela, vai ter que responder na justiça. O padre Renato ficou sem palavras. Arthur deu um passo à frente. E tem mais. Helena e os meninos vão voltar para minha fazenda e eu vou casar com ela, porque ela merece respeito, merece proteção e merece alguém que fique ao lado dela contra tudo e contra todos. Um silêncio pesado tomou conta da igreja. Ninguém se mexia, até que seu Anselmo, lá no fundo, se levantou devagar e começou a bater palmas, devagar, firme, um som que ecoava como sentença. A professora da escola levantou e se juntou a ele. Depois uma família, depois outra. Não eram todos, mas eram o suficiente. Arthur colocou o chapéu de volta na cabeça e saiu da igreja sem olhar para trás. Montou no cavalo e galopou pela estrada de terra como um homem que sabe exatamente para onde precisa ir. Encontrou Helena e os meninos no rancho abandonado. Eles estavam no chão, abraçados, dividindo o resto de um pedaço de pão duro. Quando viram Arthur, Helena se levantou rapidamente, assustada. Os meninos se esconderam atrás dela. Arthur desceu do cavalo e caminhou até eles devagar. Parou diante de Helena, tirou o chapéu e falou com a voz mais sincera que já tinha usado na vida. Eu fui um covarde. Deixei o medo falar mais alto que o que é certo. Abandonei você e seus filhos quando vocês mais precisavam de mim. Nunca vou me perdoar por isso. Helena não respondeu. Apenas esperou com lágrimas escorrendo pelo queixo. Arthur tirou os documentos do bolso e entregou a ela. Essa terra agora é sua. 40 hectares. Registrado. Vocês têm um lar. Com ou sem mim. Helena leu o papel 2 vezes, 3 vezes. O choque e a incredulidade se misturaram no olhar dela. E Arthur completou. Fui na igreja hoje, na frente de todo mundo, disse que você é uma mulher honrada e que quero casar com você, se você quiser me dar essa chance. Rafa saiu de trás da mãe correndo e abraçou Arthur pela cintura. Tiago veio logo em seguida. Caio, o mais velho, demorou alguns segundos, mas por fim se aproximou também. Helena olhou para os filhos, depois para Arthur. Pensou na fome, no abandono, nas noites frias e em tudo que viram juntos. Então abriu a mão e tirou de dentro da roupa o anel velho que guardava do primeiro marido. Colocou-o no dedo novamente e disse: então faça valer. Construa com a gente o que a vida tentou destruir. E Arthur sorriu, um sorriso inteiro, verdadeiro, coisa rara na vida dele. Ele a abraçou com força, abraçou os meninos e o peso que ele carregava há tantos anos finalmente se soltou. 3 meses depois, a fazenda parecia outra. Helena e Arthur se casaram numa cerimônia simples à beira do riacho. Seu Anselmo foi a testemunha. Caio virou o braço direito do padrasto. Tiago ajudava na horta. Rafa seguia Arthur para todo lado. As mulheres da vila começaram a aparecer com desculpas tímidas, algumas levando pão, outras apenas silêncio. Helena recebia todas com educação, mas nunca esqueceu quem virou as costas quando ela mais precisava. Às vezes, ao entardecer, ela e Arthur ficavam na porta da casa, vendo as crianças correrem pelo terreiro. O quarto que antes era intocável, onde estavam as lembranças de Joana e Clara, agora estava arrumado com carinho. Não apagado, não esquecido, somente colocado em paz. Arthur segurou a mão de Helena e disse: obrigado, pelo quê? Ela perguntou sorrindo. Por me mostrar que a vida não acaba na dor, que sempre existe uma segunda chance, que coragem é fazer o certo mesmo tremendo de medo. Helena apertou a mão dele. A gente se salvou. Foi isso que aconteceu. Os meninos correram até eles, rindo, vivos, completos. E ali, na luz dourada do fim de tarde, aquela família remendada encontrou finalmente a paz que sempre mereceu. Se essa história te emocionou até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. E me conta nos comentários qual parte mais tocou você. Histórias assim só ganham vida quando você está aqui para sentir junto.